E agora, né, eu vou chamar para vocês para abrir a nossa última sessão de conteúdos da noite, o nosso speaker André Suman, Agile Coach, e vai trazer também um conteúdo valioso sobre Kanban. Bem-vindo, André! Olá, pessoal. Boa noite aí. Obrigado. Só complementando, a palestra dele tem o título Kanban, Esquilos e o Caminho Alternativo para a Agilidade. Agora, André, com você, fique à vontade aí. Vamos lá, vamos entender o que esquilo tem a ver com Kanban, né? Bom, eu espero que já estejam vendo a minha tela, né? Aquela famosa frase aí que está todo mundo falando aí agora. Sim. Então, Kanban, esquilos e o caminho alternativo para a agilidade. Eu sou o André Suman, mas muita gente fala Suman, enfim, eu já me acostumei aí, mas o nome certo é Suman, né? Se vocês forem me procurar no LinkedIn, é André Suman Pereira. Tem um último nome ali, o Pereira, que é mais comum, né? Então o pessoal me chama de André Suman. Vocês também me encontram ali no andressuman.com. Eu sou Agile Coach na BRQ e eu também sou trainer da Kanban University, então eu dou os treinamentos oficiais ali das certificações Kanban. Eu tenho um Instagram ali mais focado em Kanban também, compartilho alguns aprendizados, algumas dicas, algumas coisas. Então, quem utiliza Instagram aí quiser adicionar lá é @andressuman.kanban. E aí, todas as outras redes sociais, Twitter, etc., eu sou o @André Suman. Eu brinco com o pessoal que acho que só existe eu de André Suman no mundo, porque todos os meus logins eu consigo pegar ali o André Suman. Eu moro nos Estados Unidos, eu moro em Maryland. Agora eu estou na Flórida, estou fazendo aqui a palestra com vocês do hotel, então estou uma horinha aqui para trás. Eu trabalhei aí como Agile Coach em algumas grandes operações da BRQ no Brasil e hoje ajudo mais a transformação ali na parte de sistemas internos, além de fazer os treinamentos da Kanban University, como eu já comentei. Bom, só para a gente pegar aqui uma introdução a respeito do Kanban. O Kanban, pessoal, o Kanban é um método. A definição do Kanban é que ele é um método evolucionário para o trabalho do conhecimento. Então, o que eu quero dizer com isso? O David Anderson, que é esse camarada que está na foto aqui comigo, né? Então, o David Anderson é o pioneiro do método Kanban. Ele se inspirou lá no Lean, se inspirou no sistema Toyota de produção, né? E trouxe isso para o que a gente chama de trabalho do conhecimento. Então, lá na Toyota, né, o TPS, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Aquilo ali é para uma fábrica produzindo um bem de manufatura. A Toyota fabrica carro, né? O Lean ali do Japão, aquelas fábricas ali um pouco antes da Segunda Guerra e depois também, né? Estavam produzindo itens palpáveis. O nosso trabalho no desenvolvimento de software, o nosso trabalho numa área de marketing, numa área de RH e tantas outras áreas aí acabam produzindo um trabalho que não é um bem, né? Não é um item que a gente coloca à mão. E é isso que a gente chama de trabalho do conhecimento. Então, o método Kanban é esse método que o David Anderson aí, a gente diz o pioneiro, ele não gosta que a gente fale que ele é o criador, né? Mas ele que começou com tudo isso, trazendo essas inspirações. Uma coisa interessante é a gente focar ali na questão do evolucionário. Então, por que Kanban é um método evolucionário? Porque começamos da onde estamos e vamos evoluindo através de princípios, práticas, observação ali do fluxo de trabalho. Então, para quem não conhece, não cria a expectativa de que um treinamento de Kanban, por exemplo, é um treinamento que te ensina papéis, eventos e determinadas coisas específicas que tem que acontecer. O Kanban não é framework, né? Então, o Kanban ele é muito mais um jeito de melhorar, um jeito de evoluir, do que um jeito específico de trabalhar. Não existe implementação Kanban uma igual à outra, né? Então, no método Kanban, a gente começa com o que a gente faz agora. A gente concorda com essa abordagem evolucionária, então, nós vamos ali entendendo, observando, medindo, fazendo pequenas mudanças, buscando melhorar continuamente. Então, não existe um processo-alvo. A gente fala que se a gente levar Kanban hoje para uma empresa, ou mesmo para uma equipe, né? Como que essa equipe ou essa empresa vai estar trabalhando daqui 6 meses? A gente não sabe, mas se estiver trabalhando legal com o método Kanban, vai ser melhor do que hoje. O que vai estar sendo feito daqui 6 meses, a gente não tem clareza ainda,
por conta da gente descobrindo nessa caminhada, né? É um método evolucionário por isso, porque a gente vai aprendendo, ajustando e melhorando. É interessante porque se a gente for pensar, né? Poxa, se eu soubesse o jeito perfeito de qualquer empresa trabalhar, eu escrevia um livro, vendia um monte, ficava bilionário e todas as empresas seguiriam aquilo lá porque aquilo ali daria certo. A gente não acredita que existe uma fórmula mágica aí para as empresas trabalharem e obterem os seus resultados. Elas vão aprendendo durante a jornada. E basicamente é isso o que a gente traz com o método Kanban. Então, só uma pequena introdução aí a respeito do método. E aí eu vou passar para vocês agora o nosso cenário aqui. O que estava acontecendo, e esse é um case que eu vou mostrar para vocês, né? Então, o que estava acontecendo aí na empresa, o que é esse case, qual é o cenário aí. Então, isso aqui eu participei de um case aí de agilidade numa grande instituição financeira no Brasil. Nessa instituição financeira, 70% dos projetos, eles eram o que a gente chama de projetos ágeis, né? E ainda tinha 30% de waterfall, que é o cascata, o modelo tradicional. No momento que eu estava lá, eram mais de 200 times. E esses times, né, e o pessoal já estava ali chamando de squad e tal, acho que até um pouco por conta dessa transformação, tinham equipes Scrum, entre aspas, né, um Scrum ali meio fazendo algumas coisas. Tinham algumas equipes com um processo indefinido ali, né, o jeito que eles sempre trabalharam, a forma de trabalho que eles já vinham fazendo, não necessariamente dentro de um framework ou de uma metodologia ou de um método específico. E também tinha o Go Horse, né, o famoso Go Horse, que é o vai cavalo, né, que é aquilo sem método nenhum, o salve-se quem puder, o Deus nos acude, Deus nos ajude, ou qualquer coisa nesse sentido ali, de que vamos fazendo e vamos tentando entregar. E mais de 5.000 pessoas envolvidas aí nesse processo todo, nesse case aí, nesse momento ali da minha participação. Depois as coisas foram aumentando e crescendo muito mais. Mas, enfim, eu era um Agile Coach ali então, dentro desse contexto que eu apresentei para vocês. Eram poucos Agile Coaches e muitas equipes, né? Então, o nosso trabalho ele era muito mais reativo do que proativo. Os Agile Coaches, eles ajudavam as equipes que nos traziam ali alguma insatisfação ou pediam alguma ajuda ali para nós de alguns conceitos e a gente tentava ajudar esses times que nos procuravam. Então, algumas insatisfações aí que o pessoal trazia para mim, né? Suma, é difícil a gente preparar histórias para 2 semanas de trabalho. O pessoal nos orientou aqui que a gente deve trabalhar em ciclos de 2 semanas, então a gente faz ali um planejamento do que a gente vai tratar naquelas 2 semanas, e aí a gente faz uma sprint ali, mas, cara, no nosso cenário aqui é impossível, não tem como eu preparar trabalho para 2 semanas, eu posso até decidir alguma coisa agora, daqui 20 minutos o negócio muda. E não muda porque a gente é desorganizado, muda porque o nosso business é assim, o nosso negócio é assim, eu não consigo, né? Às vezes eu, inclusive, trato o suporte ali de bugs que estão acontecendo em produção, problemas que estão acontecendo ali que não dá para esperar, né? Não posso esperar a próxima sprint para tratar aquilo. A gente também tem dependências externas, então a gente vai ali para uma planning, né? Nos ensinaram aqui a fazer uma planning para planejar o sprint, só que o nosso trabalho, no meio do caminho, ele vai para outra área, ou ele vai para uma outra sede até da empresa, às vezes em outro país. E aí isso volta e a gente tem que continuar o trabalho. A gente não consegue se comprometer a fazer uma entrega na sprint, porque quando isso sai aqui do controle do nosso time, a gente está na dependência de uma outra equipe que vai fazer outra coisa para nos devolver. E a gente não tem esse alinhamento, esse comprometimento, né? Então fica difícil. A gente também tem muitas pessoas com habilidades específicas, e às vezes até de empresas terceiras diferentes aqui dentro da nossa equipe, né? Então tem pessoas especializadas mais em teste, mais em alta plataforma, mais em baixa plataforma. E aí, se naquele momento a gente planeja a sprint, por exemplo, só com itens de alta plataforma, por conta de uma priorização, quem só conhece de baixa plataforma vai fazer o quê, né? A gente vai ter que sair caçando alguma coisa para essa pessoa fazer, ou alguma coisa do tipo. Então, fica bem ruim esse modelo aqui que estão propondo para nós.
É isso que a área de metodologia está nos pedindo. Então, dentro dessa grande instituição financeira, né, tinha uma área ali de metodologia que, claro, estava ali fazendo a governança de métodos, de processos, fazendo orientação do pessoal, mas basicamente estavam falando para usar Scrum, né? A agilidade naquele momento era um sinônimo de Scrum. E isso estava causando todas essas insatisfações, por quê? O Scrum é um martelo, mas nem tudo é prego, né? E muitas vezes, até se você usa uma ferramenta, um martelo, por exemplo, para bater num parafuso, você vai entortar o parafuso, vai estragar, e às vezes a pessoa reclama do próprio martelo. Poxa, mas não é que o Scrum é o problema. O problema é que a gente está tentando usar uma coisa para algo que ela não se propõe a resolver, que é esse cenário que nós estamos trazendo aí para vocês conhecerem. É o que a gente chama de não ser fit for purpose, ou ajustado ao propósito, aderente ao propósito. Estamos usando a solução errada para o problema que a gente tem, basicamente é isso aí, em resumo. Bom, percebendo isso e com o meu objetivo ali de Agile Coach, de ajudar as pessoas, ajudar as equipes, né? Eu pensei, bom, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. E eu mostrei essa imagem aqui para algumas pessoas que me procuraram. Essa imagem, eu chamo ela de Kanban Picture, é um slide que eu fiz com alguns princípios, algumas práticas ali do Kanban. Eu não vou entrar no detalhamento aqui do que significa cada coisa aqui na Kanban Picture, mas através dessa imagem eu consigo explicar o método Kanban, como a gente pode começar com ele e como trazer aí algumas coisas, algumas práticas para trabalhar fora de um contexto de time box, fora de um contexto de sprint. Se você tiver curiosidade, você pode entrar lá no meu site, no andressuman.com, tem uma seção lá de blog que tem a Kanban Picture, ou nesse outro endereço aqui do meu blog pessoal também, que também tem a Kanban Picture lá, tem um vídeo eu explicando, fazendo uma palestra sobre a Kanban Picture, mas basicamente aqui são princípios e práticas gerais ali do Kanban, resumidos em uma imagem, né? Como o abastecimento do fluxo aqui, que é o replenishment, a utilização de classes de serviço, que eu coloquei o exemplo aqui da onça pegando fogo, né? Então, se você tiver curiosidade aqui de entender em mais detalhes a Kanban Picture, fica o convite para vocês entrarem aí no link, no site, enfim, para conhecer um pouco mais. O ponto é, quando eu apresentava isso e mostrava como a gente pode iniciar o trabalho com o Kanban, as pessoas viam sentido. Elas falavam assim, poxa, André, desse jeito aí que você está me mostrando, né, fazendo um abastecimento do fluxo de trabalho sob demanda, usando classes de serviço para eu tratar urgências que apareçam ali de última hora, limitando o trabalho em progresso para eu entender a capacidade do sistema, tendo algumas métricas ali para me ajudar na tomada de decisão, cara, isso faz sentido. Eu conseguia vender a ideia. A pessoa falava assim, poxa, isso que você está falando me parece, né, que dá para atender aqui o nosso cenário de trabalho. E era aí que a gente começava, né? Então, a abordagem era mais ou menos assim. Pessoal, ó, tem uma coisa aqui para vocês. Só que esse jeito que eu mostrei, esse é um jeito que a nossa governança corporativa aqui, né, a área de metodologia, etc., isso não está sendo trabalhado nesse momento lá, e a gente sabe dos direcionamentos que vocês têm para ficar compliance aqui com a agilidade, né, vamos dizer assim. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fingir os time boxes, a gente vai abrir a sprint lá no Gira mensalmente, né, então a gente vai lá no primeiro dia do mês, abre a sprint, no último dia do mês, a gente fecha a sprint, só que pelo menos para a gente fingir ali que a gente está fazendo as sprints e não levantar nenhuma bandeira vermelha aqui em relação ao processo. Mas dentro do mês, vamos tentar trabalhar então com esse reabastecimento sob demanda, entendendo, trazendo a limitação do trabalho em progresso, tratando através das classes de serviço que a gente conseguir tratar. E aqui é como eu me sentia, né? A brincadeira aqui é que eu me sentia ali o traficante ali, né? Eu estava levando um negócio que não era muito legalizado ali dentro do ambiente naquele momento, né? Era uma tentativa de fazer uma outra abordagem ali, fazer algo diferente, pensando em resolver o problema, é claro. E aí a gente começou, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma foto aqui de uma daily meeting acontecendo, o pessoal no quadro físico, os cartões ali representando, né? As cores dos cartões representavam determinadas coisas, o pessoal
pegava algumas métricas usando uma planilha mesmo, uma planilha Excel ali. Então, a gente não precisou exigir um ferramental, a gente não precisava de nada para começar com o Kanban, a gente não precisava de nada para começar ali a buscar uma mudança evolucionária com base no fluxo de trabalho. A gente foi se virando ali com cartões físicos mesmo, né? Aqui foi pré-pandemia, né? Então, a gente tinha essa oportunidade. E aí a gente começou a trazer alguns conceitos dentro disso para essa melhoria contínua. Então, as próprias métricas, né? Então, comecei a pegar ali, ensinar o pessoal a entender o lead time, a montar um histograma de lead time para entender em quanto tempo a gente está entregando as coisas. E aí as coisas que são urgentes, elas de fato são entregues em menos tempo do que as coisas normais, vamos dizer assim, né? Então a gente conseguiu começar a ver esse resultado que de fato a urgência ela é entregue antes. A gente tem problemas aqui de que a gente tem itens que demoram muito tempo para ser entregue. Então as retrospectivas começaram a ser retrospectivas muito mais robustas do ponto de vista de por que um item levou 125 dias para entregar. Né? Então, vamos entender no detalhe, vamos ver se a gente estava precisando, foi uma dependência externa, foi um problema que a gente teve, como a gente pode evitar que isso aconteça novamente? Então, trazendo essa robustez, né, muito melhor do que ficar perguntando o que foi bom, o que foi ruim, o que pode melhorar. Né? Isso é uma retrospectiva subjetiva, né? Cada um fala o que está sentindo. Aqui a gente ia lá, a gente entendia o que estava acontecendo, claro, entendia a motivação ali das pessoas, mas também trazia métricas para ter discussões mais maduras ali em relação à melhoria do processo. E quais foram os primeiros resultados ali? O que o pessoal nos trazia ali de que, poxa, André, realmente isso está fazendo diferença aqui para nós. A gestão visual ajuda muito, então não tem mais trabalho embaixo do tapete, né? Às vezes o Gira era até um negócio meio desatualizado, meio bagunçado lá. Então, assim, agora a gente realmente sabe, né, quanto trabalho a gente está comprometido em entregar, quais são os próximos itens a serem feitos. A gente entende que traz uma maior flexibilidade, porque do desafio que a gente tem para tratar, a questão do time box, né, a questão da sprint em si, mais atrapalhava do que ajudava, porque a gente precisava começar a negociar o que entra na sprint, o que sai da sprint, se vai cancelar a sprint no meio, o que vai acontecer. E esse fluxo puxado, né, a gente começou a entender que traz uma flexibilidade maior para o nosso desafio. As dailies mais efetivas, então, ao invés de ter aquela daily status report, né, o pessoal falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, a gente trouxe a questão do fluxo. Vamos olhar para o quadro, vamos discutir sobre o trabalho que está sendo feito, o trabalho em andamento. Para mim não importa muito o que cada pessoa está fazendo. Vamos discutir como a gente entrega as coisas que estão em andamento. É uma prática aí que a gente traz nas dailies do Kanban, que é muito útil também no próprio Scrum, né? Nem no Scrum, a daily não é para ser um status report, né? E só lembrando também que quando eu falo do Scrum aqui, pessoal, a gente decidiu a abordagem fora de um conceito de sprint, mas você consegue trazer o método Kanban em cima do próprio Scrum, né? Então, o Kanban como um método evolucionário, a gente começa da onde a gente está e a gente pode começar do próprio Scrum. A gente conseguiu tratar as urgências, que era uma necessidade ali, né, de coisas que apareciam do nada por uma demanda de negócio ou de erros. As métricas úteis, isso aqui é muito legal quando o time consegue enxergar que uma medição ela é útil para o próprio time melhorar. Aqui não é aquela métrica que alguém da gestão está medindo e pedindo para dar um número, falando se tiver esse número tá bom, se não tiver não tá bom. Não, aqui é a própria equipe entendendo o fluxo de trabalho e usando essas métricas para melhoria contínua e a identificação de gargalos, né? Onde a gente tem problema? É na fase de homologação, é no desenvolvimento, é no teste, é a nossa janela de deploy em produção que está nos trazendo algum gargalo ali. Então, tudo isso a gente começou a entender um pouco melhor e tratar isso no fluxo contínuo. E aí que vem a história do esquilo. Então, o que o esquilo tem a ver com isso que estava acontecendo? A gente começou a fazer esse trabalho em algumas equipes, e aí sempre tem aquela conversa do café, aquele pessoal que vê a gente pregando um monte de papel no quadro lá e conversando, e o pessoal de pé fazendo uma daily ali na frente do quadro e tal. E aí, né, o pessoal começa a conversar a respeito, e aí surge aquela coisa, poxa, a gente está fazendo aqui, o André nos ajudou aqui, o outro Agile Coach, eu tinha alguns outros colegas ali também que estavam participando desse processo, né?
O pessoal trouxe aqui uma coisa que a gente não trabalha com a sprint, né? A gente vai abastecendo o fluxo, entendendo a nossa capacidade, entregando dentro dessa capacidade e tal. Aí não gera mais aquele problema de coisa que chega atropelada, aí tem que tirar um item da sprint e colocar outro. Aí, poxa, isso aqui me ajudaria, porque a característica do que eu trato também é desse tipo. Aí o pessoal falava, não, conversa lá com o André Suman lá, ou conversa lá com os outros Agile Coaches, colegas dele lá, que a gente tem trabalhado dessa forma e tem funcionado. E aí começa aquela coisa, né? O vizinho pergunta, o vizinho do vizinho pergunta, aí a gente ajuda um, daqui a pouco a gente ajuda outro, e a gente apresenta isso, né? E o pessoal começa a ver bastante sentido. E a conexão com o esquilo é justamente essa, pessoal. Aqui a gente tem um mapa do Reino Unido, né? Inglaterra aqui e tal. E aqui a população de esquilos cinzas e esquilos vermelhos naquela região por volta ali de 1945. Então é o seguinte, o esquilo vermelho, ele é lá do Reino Unido, ele é uma espécie que é lá do Reino Unido mesmo. E o esquilo cinza é o esquilo da América do Norte, né? Quem já teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos aí, em alguma praça, algum lugar, às vezes vê um esquilo, né? É bem comum por aqui, assim, e, enfim, é muito fácil você ver esquilos nos Estados Unidos, né? Em áreas de praça, esse tipo de coisa, né? E o que acontece? Em 1945, tinha muito esquilo vermelho lá no Reino Unido e poucos esquilos cinza, que provavelmente vieram dentro de um navio, dentro de alguma forma, o esquilo cinza ele saiu aí da América do Norte e acabou chegando lá no Reino Unido. O tempo foi passando e o esquilo cinza, ele não é que ele compete com o esquilo vermelho no sentido dele briga com o esquilo vermelho, ele não é predador do esquilo vermelho, nem nada disso. Mas o esquilo cinza, ele é um pouco mais territorialista, ele armazena mais gordura, ele é maior. O esquilo vermelho é até difícil de ver. Eu já vi em algumas oportunidades assim, mas ele é muito arisco, assim, é muito difícil de ver. Normalmente você vê numa área mais de mata mesmo. O esquilo cinza, ele está em praça, ele não tem tanto medo até dos humanos, ele armazena mais gordura e se ambienta melhor no clima frio ali da região. E aí foi acontecendo o que a gente conhece aí da seleção natural, né? E a teoria da evolução aí de Darwin, né? O mais adaptado é o que vai, né? Sobrevivendo ali, e inclusive o esquilo cinza, ele procria muito mais rápido. Então, a gente vê aí que em 2016, o esquilo cinza, ele começou a dominar ali o Reino Unido. Agora tem muito mais esquilo cinza do que esquilo vermelho. Tem muito mais regiões ali onde a gente tem esquilo cinza do que esquilo vermelho. Por quê? Porque ele se adaptou melhor. E é essa a ideia do Kanban nesse ambiente. A gente introduziu o esquilo cinza. A gente levou algo ali que resolvia melhor a problemática que aquelas pessoas tinham. E aí começou, um usa, o outro também, aí chama o vizinho, André, me mostra um negócio aqui, o que você está fazendo com a equipe? E mais do que isso, as equipes entregando resultado, entregando produto, entregando os resultados financeiros que eram necessários. E aí a gente começou de vez ali a levar isso, né, com treinamentos formais, palestras, a gente criou uma questão até mais corporativa ali, do ponto de vista de levar os conceitos de verdade, levar os ensinamentos ali, fizemos várias turmas de workshops sobre Kanban, muita dinâmica, muita explicação para os Agile Coaches, para os próprios Scrum Masters ali, então a gente começou ali a crescer dentro da organização do ponto de vista de que é um método que estava ajudando a entregar resultado. Até que, lembra daquela parte da área de metodologia, do compliance ali, da agilidade, basicamente ser sinônimo do Scrum, né? Bom, uma hora descobriram, né? Uma hora a gente foi questionado lá no seguinte sentido, pessoal, peraí, vocês estão fazendo um monte de coisa aí, agora a gente viu até que tem uns treinamentos, um monte de gente participando, conversamos com squads ali,
e o pessoal está usando uma questão ali, um sistema puxado, mas abastecendo o fluxo sob demanda, usando o próprio método Kanban, né? Cara, não é isso que a gente tinha combinado aqui, né? Não é isso que a gente está tratando aqui dentro da área de metodologia e passando essa orientação. A questão é, dentro da área de metodologia, é claro que existem pessoas sensatas também que falam assim, poxa, mas tudo bem que estão fazendo algo diferente. Mas se está funcionando, talvez a gente tenha que entender esse algo diferente. E é aí que a gente teve o ganho, porque os gestores, os superintendentes, os gerentes envolvidos nessas squads que estavam trabalhando ali com o método Kanban, eles começaram a falar assim, olha, a área de metodologia, eu não sei o que eles fazem, para mim não importa se é Scrum, se é Kanban, se é misturado, se tem outro nome, eu só sei que do jeito que está agora, está melhor do que estava antes. Agora a gente está conseguindo entregar, e antes a gente tinha um maior tumulto para conseguir organizar essas sprints e tal. Então, assim, não sei o que eles estão fazendo, também não me interessa o nome disso, mas eu quero que continue desse jeito, porque é assim que está funcionando, né? Então, a gente, né, conversando com essas pessoas sensatas, como eu disse aí, da área de metodologia, né? O pessoal, bom, vamos entender ali, vamos tentar trazer isso, então, porque, de fato, estão sendo apresentados vários ganhos aí, né? Então, houve a formalização ali do Kanban dentro do Agile Framework ali do banco. A gente começou a conversar com a área ali de administração do Gira para criar os Giras para os times Kanban, né? Então, como é que eu crio no Gira ali um quadro onde o próprio time consiga definir o seu fluxo e eu não precise abrir uma sprint no Gira, eu consiga trabalhar ali no fluxo contínuo. Quais são as métricas Kanban que a gente pode trazer ali e orientar que sejam coletadas para ajudar nessa melhoria contínua? E isso aí acabou se tornando uma alternativa ao Scrum. Então, esse case basicamente é como a gente introduziu ali uma coisa para tentar ajudar as equipes, isso de fato ajudou, né? Foi, vamos dizer, a ferramenta adequada ao problema que eles tinham. Isso ganhou proporções ali que a gente até não esperava, né? Começou a aumentar o número de equipes ali que se beneficiaram daquilo e acabou trazendo essa formalização aí dentro da área de metodologia da organização. E, claro, continuaram trabalhando com o Scrum também, com os time boxes, né, com as sprints nos ambientes que isso era adequado, e acabou sendo uma alternativa ali o uso do Kanban. Né? Pessoal, a gente vai ter algum tempo aí para as dúvidas, né, para as perguntas de vocês, mas a mensagem final que eu gostaria de deixar é essa. A única coisa que você precisa para começar com Kanban é boa vontade. Kanban é um método evolucionário. Você começa da onde você está. Você não precisa mudar papéis, você não precisa mudar reuniões, você precisa começar ali observando o fluxo de trabalho, de repente alguma métrica que você pode coletar ali no seu computador mesmo, pessoalmente. Algumas coisas são muito simples, você consegue fazer numa planilha, né? Então, começar da onde está, e aí depois você vai ganhando o que a gente chama de capital político, né? Vai convencendo ali as pessoas que tomam decisões para você dar cada vez saltos maiores aí e buscar essa melhoria contínua. Beleza? A gente vai ter o tempo aqui para as perguntas, eu fico à disposição de vocês. Tem aí novamente o meu site, as minhas redes sociais. E aí fazer um último convite. Se você gostou disso, se você quer saber um pouco mais sobre o método Kanban, se você tem interesse em tirar uma certificação oficial, né, da Kanban University, que é a entidade do próprio David Anderson, né? Até essa fotinha aí, que eu estou segurando um troféuzinho aí, esse é um prêmio do Agile Trends, né, um dos eventos aí de agilidade mais famosos aí do país, onde esse nosso case foi o case premiado, né, um case premiado aí no sentido de como a gente levou Kanban de uma forma ali baseada em atos de coragem mesmo, né, de tentar resolver o problema sem ter medo ali de alguma coisa, de compliance, etc. ali, e, na verdade, mudando as regras, né? Se não dá para trabalhar naquela regra, a gente muda a regra. Mas, enfim, se vocês tiverem um interesse maior nisso, eu vou deixar aqui um último recadinho. R$100 de desconto para todo mundo que está nos acompanhando aí nos treinamentos oficiais das certificações Kanban lá do andressuman.com. Então, se vocês entrarem lá e tiver algum curso que for de interesse de vocês, me manda uma mensagem, pode ser aí no meu WhatsApp, pode ser pelo meu e-mail, pode ser no LinkedIn, onde vocês me acharem, no Instagram, qualquer lugar, eu gero para vocês o link com desconto para se inscrever aí.
Tem uma turma do TKP, do Team Kanban Practitioner, começando segunda-feira. E tem 2 vagas. Então, se você quiser ficar com uma dessas 2 vagas, seja rápido, me manda uma mensagem aí, que eu vejo aí como ajudar vocês. Senão, vocês podem se inscrever em turmas aí mais para frente, o desconto fica válido também. Beleza, pessoal? Acho que era isso que eu tinha aqui para trazer para vocês. Agradecer o convite, espero que tenham gostado aí. Fico aberto a perguntas ao nosso bate-papo aí. Então vamos lá, André, vou falando as perguntas para você. Maravilha. Ó, a Amanda Silva perguntou: dicas para implantação do Kanban em equipes que não são de desenvolvimento. Legal. Amanda, só uma pequena correção. A gente fala implementação Kanban. A gente não gosta de falar implantação, porque a gente não chega e coloca uma coisa para funcionar, né? A gente, como eu mostrei, é um método evolucionário. Então, o termo que a gente gosta de falar é implementação. Dicas para implementação Kanban em equipes que não são de desenvolvimento. Tudo se aplica em equipes que não são de software, desde que elas sejam do trabalho do conhecimento. Então, marketing, jurídico, controladoria. Se você tem uma equipe que faz uma entrega de valor e esse trabalho ele vem de um lugar e você faz essa entrega, você vai levar o Kanban como primeiro passo ali, muito possivelmente, mapeando o fluxo de trabalho, medindo e gerenciando esse fluxo. Então, assim, de fato, o Kanban começou no software, mas ele é para o trabalho do conhecimento. Inclusive, até o próprio treinamento que eu acabei de citar, ele não foca em software, né? A gente traz até outros exemplos ali, justamente por ser para o trabalho do conhecimento. Então, a gente vai entender o fluxo de trabalho, a gente vai usar a classe de serviço, a gente vai limitar o trabalho em progresso, a gente pode reabastecer o fluxo sob demanda, independente de que trabalho seja esse. Pode ser um desenvolvimento de software, pode ser um recrutamento de uma pessoa, pode ser uma campanha de marketing. O Kanban, ele consegue atuar ali, não tem grandes mudanças para você tratar tipos diferentes do trabalho do conhecimento. O Milton Gomes perguntou: Matheus, quais ferramentas dentro da filosofia ágil que são mais eficientes para utilizar o Kanban? Tá. Eu imagino que o Milton está falando assim de software ali para gestão visual mesmo, né? A gente não é muito... Não tem uma questão ali de que tem que ter um ferramental. Como eu mostrei, uma parede às vezes resolve, né? Eu não tenho exatamente uma preferência. É lógico que tem algumas ferramentas que ajudam mais, outras têm menos funcionalidades. O próprio Kanbanize é uma ferramenta aí que é envolvida com a comunidade Kanban, então tem muitas funcionalidades ligadas ao Kanban, mas eu já trabalhei com Jira, já trabalhei com Azure DevOps. Eu não escolho, não. A hora que eu entrar na empresa, eu vejo o que tem e trabalho com aquilo. Coisas pessoais, eu recomendaria usar o Trello, porque é gratuito e ele resolve o problema ali, se você quiser começar a aprender. O Jamir Salim perguntou: como fazer o mapeamento das atividades e processos para implementar o uso do Kanban em uma empresa onde acabei de ingressar? Qual setor ou pessoas recorrer dentro da empresa? Jamir, eu acho que isso é uma coisa que tem que sair da sua própria equipe, né? Então, imagino que alguém dentro da equipe possa ter esse papel aí. Se tem alguém na equipe, né, com um papel de agilista, Agile Master, Agile Coach ou qualquer coisa nesse sentido, ou isso pode sair ali dentro de qualquer pessoa da equipe para a gente entender esse fluxo de trabalho. Qual é o ponto aqui? E eu acho que esse é o ponto sensível da sua dúvida. A gente, numa empresa, a gente não desenha um processo de trabalho num quadro e entrega para o time e fala assim, usa esse quadro. O quadro, ele reflete o mundo real. Então, é a sua equipe que tem que desenhar o fluxo de trabalho. Se a sua equipe fez uma entrega uma vez na vida, existe um fluxo. Você só precisa enxergar. Talvez você não esteja enxergando. Uma vez que você enxerga esse fluxo é o que você visualiza. É isso que você leva para a ferramenta e não o contrário. Então, seja propositivo, né? Converse com o seu time, mapeie o fluxo de trabalho e entenda na empresa quem é que administra essa ferramenta ou alguma coisa do tipo aí e fala, olha, eu preciso enxergar esse fluxo. Se você trabalha com um fluxo que não é o que acontece no mundo real,
você está tentando andar em Piracicaba com um mapa de Sorocaba. Não vai dar certo, né? Então, é importante que você enxergue o mundo real no quadro, no fluxo. A Sandra Braga perguntou: André, boa noite. Você indica a aplicação do Scrum a um time que nunca atuou com Kanban? Oi, Sandra, não existe essa necessidade, tá? Assim, o Scrum é um framework, né? E ele é bastante útil aí, dependendo dos problemas que você tem. Se você tem aí uma equipe que consegue se planejar dentro de uma sprint, né? Fazer uma planning, estabelecer uma meta de sprint, estimar o que cabe na sprint, fazer a entrega e seguir esse fluxo, né? Tudo bem você trabalhar com Scrum, inclusive trazendo o Kanban em cima dele. Não existe nenhuma necessidade de você conhecer Scrum para conseguir trabalhar com Kanban, tá? Então, o método Kanban, ele pode partir de cima do Scrum ou não. Então, não existe essa necessidade aí de aplicar um ou outro. A Ana Lúcia perguntou: André, estou na transição de carreira. Recomenda a certificação de Kanban como a de Scrum? Ana Lúcia, eu acho que assim, o importante é o seu aprendizado, né? Por estar na transição de carreira, eu acho que o certificado ele acaba sendo uma consequência do que você aprende, né, em cursos, em certificações, etc. Então, eu acho que conhecer do método Kanban, entender que método Kanban não é um quadrinho com cartões, né? Já é um grande passo, né? Você vai conhecer as práticas gerais aí e trazer junto com a experiência de Scrum o que a gente vê atuando hoje, o pessoal que atua como agilista e tal, eu acho que são conhecimentos importantes, mas que você tem que colocar em prática. Eu falo muito para o pessoal que comenta dessa transição de carreira, que é assim, será que não dá para você usar agilidade ou usar Kanban onde você está, né? Se você é psicólogo, se você é do marketing, se você é QA, se você é analista de requisitos, por que você não coloca agilidade dentro do ambiente que você está, né? Eu acho que o Kanban pode ajudar com muitas coisas. Para você ir ganhando essa experiência, para que depois, se você for ter um papel aí mais de agilidade mesmo, né? De ser um agilista dentro de uma equipe, você vai ter um pouco mais de prática, né? E entender como tudo isso funciona. A Flávia Lares perguntou: existe a possibilidade de estimar tarefas no Kanban? Flávia, no Kanban nada é proibido, tudo é permitido desde que funcione, tá? Então, assim, com o método Kanban, se você estima, continue estimando, né? Isso não é um problema, você não tem que parar de estimar. A questão é, conforme você vai tendo essas mudanças evolucionárias e conhecendo melhor o fluxo de trabalho, você consegue ter previsibilidade sem necessariamente estimar. Ou, de repente, você até possa vir a perceber que estimar é um desperdício, porque você gasta tempo estimando e depois, na hora que você faz o desenvolvimento, você não entrega nada dentro da estimativa, né? Então, tem coisas como o lead time, etc., que o Kanban vai introduzindo, que pode te levar a um nível de maturidade até de abandonar estimativas. Mas não deixe de estimar se isso tem funcionado, tá? O Jamir Salim perguntou: qual a diferença entre TKP e KMP? Posso partir direto para o KMP? Jamir, você pode partir direto para o KMP desde que você tenha conforto em Kanban em nível time, porque TKP vai falar do método Kanban em nível time. O TKP é uma certificação da Kanban University, né? Então, se você sabe ali em nível time o que é um replenishment sob demanda, o que é uma classe de serviço, montar e ler um diagrama de fluxo cumulativo, né, um CFD, se você está confortável com as 6 práticas gerais de Kanban em nível time, dá sim para você ir para o KSD, que é o primeiro curso aí do KMP. Se não, eu recomendo que faça o TKP, para você ter aquela base sólida, entender tudo em nível time, porque o KMP é alguém que vai olhar mais o fluxo em nível de serviço, ponta a ponta, né? Tem uma pergunta anônima, falou assim: Suman, um quadro Kanban para cada projeto ou um só por área com todos os projetos? Os dois. Se você tem uma área, né? Aí teria que entender ali se esse projeto é tratado por mais de uma equipe ou não. Mas vamos pensar o seguinte: se eu tenho uma área e nessa área eu tenho várias equipes que cuidam de vários projetos. Cada equipe vai ter o seu próprio quadro para entender o fluxo de valor dentro daquela equipe, né? Então, eu tenho um time ali trabalhando com Kanban. Mas se essa equipe ela faz parte de um fluxo de valor maior, né?
aí a gente vai ter um quadro que tem ponta a ponta esses fluxos interconectados. Então, o Kanban, ele escala muito naturalmente. A gente pode ter o Kanban da equipe, daqui a pouco a gente pode ter o Kanban de um portfólio de projetos, daqui a pouco a gente pode ter um Kanban de iniciativas das empresas. Então, tudo depende da granularidade do item que vai no quadro, mas a gente pode ter vários quadros, sim, dentro de uma mesma organização para enxergar os nossos fluxos. Paula perguntou: o que você recomenda para melhorar o aprendizado sobre métricas? Tem bastante conteúdo gratuito na internet, né, sobre métricas. Acho que o próprio treinamento KSD e o TKP também, né, o KSD ele tem um módulo só de métricas. Então, esses treinamentos oficiais da Kanban University, eles já te dão uma boa base de métricas. Também recomendaria ver material do Rafael Albino, que é um colega nosso da comunidade que tem algumas publicações, inclusive o livro de métricas, que é bem bacana. E o João Grabowski, é um colega nosso da comunidade também, que tem cursos de métricas e tal. Então, são pessoas aí referência no assunto. Mas tem muito conteúdo gratuito na internet. Se vocês olharem, inclusive no meu blog, no meu site, tem vários vídeos no meu Instagram, no YouTube, né? Procurar André Suman lá no YouTube, no meu canal. Tem uma playlist com muita coisa de métricas. Então, assim, você não precisa fazer um curso pago para isso, né? Você consegue se ambientar ali com conteúdo gratuito e depois você pode ver o curso se você quiser alguma coisa mais formal. O Israel Nunes perguntou: no Kanban é necessário ter um PO? Seria uma única pessoa para escrever as histórias ou pode ser colaborativo? Israel, o Kanban não tem papéis obrigatórios, tá? O que acontece tem que ter alguém que, do ponto de vista de negócio, saiba o que é para ser feito, né? E consiga levar essa informação para a equipe de desenvolvimento. É muito comum a gente usar até o próprio papel de PO para isso, né? As empresas hoje de produtos já têm aí, né, essa maturidade de, bom, temos um Product Owner ali, uma pessoa que consegue entender a demanda do cliente, enfim, a estratégia da empresa e levar isso em nível de time de desenvolvimento. Mas se você não trabalhar dessa forma ou tentar fazer isso de uma forma mais colaborativa, isso não está prescrito no Kanban. Talvez se isso for um problema ou se for uma coisa até que te ajuda, o Kanban vai te mostrar, né? Conforme você vai entendendo o fluxo de trabalho, o Kanban talvez te traga as respostas. Se essa forma que o trabalho está entrando para a equipe está adequada ou não. Mas não existe uma prescrição de um papel de PO, embora seja bastante comum. A Flávia Almeida perguntou: qual sua opinião sobre o Microsoft Planner? Ele é uma boa ferramenta para o Kanban? Ou deixa a desejar perto do Gira e do Trello? Eu não conheço o Planner, tá? Eu nunca usei. Mas eu acho que, assim, pelo menos para começar, qualquer coisa que você consiga criar colunas e pôr cartões resolve, porque eu fazia isso na parede, né? Então, assim, como eu disse, você só precisa de boa vontade para começar com o Kanban. Então, se na sua empresa só está disponível o Planner, vai no Planner mesmo, né? Se tem Gira, vai de Gira. Se tem Azure, vai de Azure. Assim, tem ferramentas que vão ser melhores ou piores aí. Eu também não consigo emitir uma opinião sobre o Planner por não conhecer. Mas até no Excel dá para fazer, dependendo do que for, né? Então, não se prenda pela ferramenta. André, e indicações de livros sobre o tema? Legal. O Kanban tem um livro que a gente chama da Bíblia do Método Kanban, que é o livro do David Anderson, né? Que é o Kanban, Mudanças Evolucionárias para o Seu Negócio de Tecnologia. Então, procura lá David Anderson, o livro chama Kanban. Essa seria a nossa Bíblia aí. Inclusive, o livro ele é gratuito para os alunos dos treinamentos da Kanban University. Mas é um livro grande, é um livro até pesado. Eu vou dar uma dica para vocês, que é um resumo que o próprio David Anderson fez, que chama Kanban Essencial Condensado. Esse livro é de uma leitura mais fácil e ele é muito bacana para quem quer começar. Se você for lá no andressuman.com e clicar lá no blog, tem lá um post que é indicação de livros sobre o método Kanban. Então, vocês podem ir lá, dá para baixar o livro gratuitamente, e com alguns amigos aí da comunidade brasileira, eu também eu sou coautor de um livro que é o Jornada Kanban na Prática, então, da jornada colaborativa. Então, se vocês quiserem conhecer também, é um livro bem de prática, assim, também está no post lá no blog. É só olhar lá no andressuman.com,
entra em blog, tem lá dicas de livros sobre método Kanban, dá até para baixar livro de graça lá. Você perguntou, no Kanban teremos um refinamento de histórias também? Ou podemos fazer o uso do Scrumban? Aí acho que vamos ter que dividir em duas perguntas. A questão do refinamento, isso pode ser parte do seu fluxo, inclusive eu recomendo muito que seja, né? Eu mostrei ali para vocês a Kanban Picture, onde a gente parte do princípio que algo já foi abastecido ao fluxo de trabalho do time. Antes disso, a gente tem o que a gente chama de Upstream Kanban. O que é o Upstream Kanban? É o momento que a gente colhe opções, que a gente entende se o que a gente está olhando como uma opção vai ser convertido de fato em um item a ser trabalhado. Então, no upstream, a gente costuma fazer refinamento, a gente pode fazer os processos de UX, por exemplo, né? Então, sim, acho que é muito útil. E aí, também lá no blog, vocês têm lá o Upstream Kanban Picture, uma palestra que eu falo de Upstream Kanban, se quiser conhecer mais. Sobre o Scrumban, o que é o Scrumban, né? Na língua portuguesa, falar Scrumban é muito intuitivo para as pessoas que Scrumban é Scrum com Kanban misturado, né? Falar o termo Scrumban para quem é da nossa área, logo a pessoa já associa com fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E tudo bem, acho que no mercado aí muita gente se refere a Scrumban em fazendo isso. Isso é possível, né? Como eu falei, o método Kanban ele vem e começa de onde você está. Mas enfim, o termo em si, o termo Scrumban, ele foi criado por acho que ele é canadense, chamado Corey Ladas. O que é o Scrumban? O Corey Ladas, ele descreveu como ele começava a usar práticas de Kanban em algumas equipes para abandonar o Scrum, para abandonar o time box. Muito até semelhante com o case que eu mostrei para vocês. Então, a primeira pessoa a escrever o termo Scrumban e publicar é o Corey Ladas. E o Scrumban do Corey Ladas para de usar as sprints e vão para um fluxo contínuo, né? No final das contas, o mercado acaba usando como o sentido de usar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, causa um pouquinho de confusão aí. Talvez o Corey Ladas fique triste, mas tudo bem, as duas coisas são possíveis. A Esther Tavares perguntou quais as dicas para estruturar o Kanban num time de DevOps, onde as demandas são puxadas pelo cliente, o planejamento é difícil de prever, há coisas novas toda semana ou todo dia. O refil do backlog fica por conta do Customer Success e muitas vezes acabam no starvation. Bem complexa a pergunta aí, mas acho que é uma questão de medir e gerenciar o fluxo, né? O fluxo existe, ele está lá. A primeira coisa é a gente enxergar. Uma dica, que inclusive a gente fala bastante no KSD, que é um dos treinamentos, é usar o Static. O que é o Static? Static é System Thinking Approach to Introduce Kanban. Ele é ali um modelo para que você pode se inspirar para começar com Kanban. Então, a gente fala ali da onde vem a demanda, quem faz as solicitações, como a gente trata essa demanda, qual é o fluxo de trabalho, tem itens que se comportam de uma maneira diferente no fluxo. A primeira coisa com o Kanban, pessoal, é entender o que está acontecendo. Aliás, o Kanban não resolve nenhum problema, tá? Não é porque você usa Kanban que você resolve o problema. O Kanban te mostra o problema. E aí, com esse problema evidenciado, você vai tendo a sua habilidade ali de mudar alguma coisa, ajustar para buscar melhoria. Eu sempre falo para o pessoal assim, Suman, a gente tem um gargalo em teste. Tá, o gargalo em teste pode ser o problema que o Kanban está evidenciando, mas o que você faz com o gargalo em teste é você que tem que saber, entendeu? Será que está desequilibrado? Tem 20 desenvolvendo e 2 testando? E aí o pessoal não dá conta? Ou será que o pessoal de teste é ruim mesmo, né? E o pessoal não consegue dar vazão no trabalho porque todo mundo, não, sei lá, está na profissão errada? Ou será que está todo mundo na profissão certa, todo mundo é muito bom, só que o servidor fica dando problema toda hora. Então, embora a gente tenha um monte de gente muito boa para testar, eles não conseguem andar com o trabalho, porque toda hora o servidor cai, dá problema, volta uma versão, etc. Então, assim, eu dei pelo menos 3 exemplos que vai refletindo um gargalo em teste, mas são problemas totalmente diferentes, que vão envolver soluções totalmente diferentes. Então, assim, usem o Kanban para entender o que está acontecendo e aí sim você ir trazendo essas mudanças, né? Sim, André, com essa chuva de perguntas, a gente conseguiu zerar
E as pessoas estão agradecendo muito pelas suas respostas, mas a Isabela tá ali, ó, levantando a mãozinha para fazer uma pergunta. Tô brincando. Vai, Isabela. Eu quero fazer pergunta. Tudo Ó, bem, a Isabela vai Bela? fazer pergunta. Olá, Eu Isabela. quero fazer pergunta. André, primeiro te agradecer muito, viu? Eu sei que você Opa. esteve aí viajando, né? Você está fora até da sua cidade aí onde você mora fora. Agradecer a sua participação, viu? Eu quero fazer uma pergunta sim. Só que, Bela, um participante anônimo acabou de fazer uma outra aí. Tá, vamos olhar aqui. Tá. Então, um participante anônimo perguntou: atividades rotineiras, reuniões, apoio, etc., entra no Kanban para controle das atividades? Normalmente, se a gente está pensando em nível de time, o que a gente quer? A gente quer enxergar o trabalho que colaborativamente aquela equipe é responsável por fazer uma entrega, né? Então, por exemplo, se a gente é responsável por desenvolver 3 produtos aqui da empresa, a gente vai ter um quadro com as demandas desses 3 produtos, de forma que nós, como equipe, olhamos para aquilo e a gente consegue tomar decisões para fazer as entregas. Se você vai numa reunião, se você vai fazer um treinamento fora, se você né, comprou aí um curso do IGTI e vai ficar um pouquinho fora ali para fazer o curso naquela tarde, alguma coisa, gente, isso não vai para o quadro, porque isso não é uma atividade colaborativa ali no sentido de que o que nós como equipe podemos fazer, né? É claro, você pode ter um Kanban para sua organização pessoal, pode, né? Você pode ter um quadro ali onde você tem uma gestão visual das suas atividades rotineiras. Se você entende que aquilo te beneficia de alguma forma, ok. Pensando em ambiente corporativo, em empresa, em equipe, a gente enxerga as entregas. Claro, tudo que você faz que não é referente a essas entregas, elas impactam de alguma forma, né? Porque você não faz 2 coisas ao mesmo tempo, né? Se você está fazendo muita coisa fora ali do quadro, sinal que você não está fazendo coisa dentro do quadro. E se isso de alguma forma está incomodando ou você gostaria de mostrar isso para a gestão, faça um controle paralelo. Olha, pessoal, não estou atuando no quadro porque eu estou fazendo isso, 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 isso. É um monte de coisa que não tem a ver com o trabalho do time, mas por conta disso eu fico impossibilitado de ajudar a equipe. Se for o caso de você querer ter essa rastreabilidade, vamos dizer assim, pode fazer um quadrinho separado, alguma coisa mais pessoal, paralelo, mas tente colocar na gestão visual da equipe aquilo que as pessoas daquele time conseguem tomar decisão para aquilo andar, né? Fazer as entregas de valor. Joia. Ô, Bela, deixa eu fazer a minha, porque senão não vai dar tempo, você Claro! acredita? Suman, quando... Nós vamos falar, tá, Flávia, a sua pergunta. Ô, Suman, quando a gente fala de upstream e downstream, que você foi super bacana quando você fez, né, aqueles one pages, o David Anderson, todo mundo assinando, foi o máximo, né? Foi muito legal mesmo, foi um momento muito bacana. Quando você pensou no upstream, downstream, você fez aqueles desenhos e tal, isso é a mesma coisa que o dual track que o pessoal fica falando, isso é a mesma coisa que discovery, delivery, contínuo que o pessoal fica falando, muita gente me pergunta isso. É a mesma coisa ou não? Eu acho que tem muita intersecção, né? O que é o dual track que o pessoal fala, né? Eu tenho ali um gerenciamento de opções e um discovery ali, né? Um fluxo para isso, e aí os itens ficam preparados, num dado momento ele cai para sprint, né? E aí sigo com o Scrum. O que a gente está fazendo no Kanban é que, assim, ele não cai para sprint, ele abastece um fluxo de delivery que segue, né? Então, tem a ver, né, esse upstream. A questão do discovery, só que eu acho nem tudo que está em upstream necessariamente é discovery, né? Eu acho que discovery é uma parte do upstream, né? É a questão da descoberta ali de, será que isso é importante? Será que isso vamos fazer mesmo? Tem uma hora que você já sabe que você vai fazer. E aí você parte para um refinamento, para um entendimento mais técnico, para alguma coisa, que também pode estar em upstream, né? Então, eu acredito que, assim, o discovery, ele faz parte ali do upstream, mas ele não necessariamente, o fluxo inteiro de upstream é sinônimo de discovery. Entendi. A gente ia fazer a da Flávia. Ah, a Ana Lúcia chegou. Bela, você pode fazer essa? E aí eu queria Claro. só que depois o André falasse, André, só assim, eu sei que o Kanban, ele pede muito menos papéis que, por exemplo, um Scrum, né? Só que vão surgindo outros papéis que você sabe que acontecem, por exemplo, muita gente fala de Business Owner, muita gente fala de Product Manager, que a gente sabe que é mais amplo mesmo. Se der tempo aí depois da Ana Lúcia, se você puder falar assim, por exemplo, lá no início a gente tem, sei lá,
é um cara de inovação junto com um cara de service designer, sei lá, eu não sei quem é que estaria ali, porque é muita gente nesse meio, PO com BO, se você puder depois falar, tá, André? É Tá bom. aprender mesmo. Vai lá, Bela, faz a da Ana. Nem é uma pergunta. A Ana Lúcia falou assim que ela gostou tanto da sua palestra, André, que você devia ser instrutor para curso de Kanban aqui no IGTI. Falou que você é maravilhoso, tem muito conhecimento. Tem um convite, então, Bela. A gente já faz o convite agora. Entendeu? Olha, Viu, Ana? Pode deixar que eu Muito converso com feliz, a Ana. Sumã. Fico feliz com a sugestão aí, lisonjeado, vamos conversar aí. A gente faz um bootcamp de Kanban para ele. Ah lá, ó. O Olha pessoal já aí. está falando que se inscreve. Ah, que fofo. Muito Bom, Isa, bem. sobre a sua pergunta dos papéis, né? Então, de fato, o Kanban ele não mexe inicialmente ali nos papéis, ele nem prescreve papéis ali, né? O que a gente tem de sugerido, e que na verdade a maioria das empresas já vão ter alguém fazendo isso, tá? Inclusive o próprio nome que o David Anderson deu na literatura, ele não é muito usado, que é quem está ali no delivery, ajudando no fluxo, entendendo as métricas, observando e ajudando a equipe, né, na gestão desse fluxo, é o Service Delivery Manager, né? Então, seria um nome sugerido ali, o SDM, Service Delivery Manager, que no mercado está traduzido como agilista, agile master e essas outras coisas, né? E aí, lá no upstream, alguém que consiga entender essas opções, fazer as priorizações, entender ali qual é a eficácia, né? Qual é a melhor coisa a ser feita, é o Service Request Manager, que hoje no mercado, quem que é? É o PO, é o PM, às vezes num modelo mais, talvez, estratégico business owner, né? Então, assim, as empresas já têm pessoas nesses papéis, então não fiquem se prendendo no Kanban de querer colocar as pessoas numa caixinha, né? Já tem alguém que olha por fluxo, já tem alguém responsável por escolher as opções? Ótimo, o nome que você tiver tá bom, né? E aí a gente vai aprendendo com isso. André, Isabela, você quer falar alguma coisa? Tudo ótimo, só agradecer, Bela. André, assim, né? Já deu pra ver o quanto que o pessoal aqui gostou de você, quanto o pessoal se divertiu e mais do que isso, aprendeu com você e quer continuar aprendendo. Então, eu queria te agradecer pela sua participação e como a Isabela mesmo já falou, as portas do GTI estão abertas para você e muito obrigada pela sua palestra de hoje. Valeu, pessoal. Eu que agradeço muito o convite aí. Fico feliz que gostaram, então, e fico à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa aí, pode entrar em contato no LinkedIn, esse tipo de coisa. A gente está aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu, né? A gente aprende tanto com esses eventos da comunidade. Quando chega a nossa vez de compartilhar um pouquinho também, é bem legal. Eu agradeço aí. Muito obrigada, André.